Gálatas e tenho o privilégio de poder compartilhar mais um pouco do texto que Gálatas tem nos ensinar, e eu creio que nessa noite podemos ser muito abençoados no que pretendo dizer, não simplesmente eu, mas o Espírito Santo que atua em mim e atua em você e ajudará a compreender. Gálatas capítulo 4, nós vamos hoje caminhar pelos versos 8 até o verso 20, aí pelo menos alguns capítulos do 8 até o 20, vamos tentar entender o que Deus quer conosco nessa noite. Antes, vamos orar mais uma vez, não que a oração que já fizeram por mim não seja válida, mas para que o Senhor nos dê entendimento. Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Pai, nós te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui. Que o Senhor faça neste momento calar toda a voz humana e que Deus Santo Espírito que habita em cada um de nós, em cada um de que as pessoas que creram no Senhor aqui estão presentes, que Ele possa iluminar os nossos olhos, iluminar as nossas mentes, iluminar os nossos corações para a compreensão do texto e a aplicação do texto nas nossas vidas, ó Pai. Sabemos que a Tua Palavra é viva e eficaz, por isso que queremos provar dela nessa noite, queremos entender o que o Senhor quer de nós, entender os privilégios de ser conhecidos pelo Senhor, Pai. É isso que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Tem alguém na projeção lá para me ajudar? Quem está? Você? Obrigado. Coloca a primeira figura. Eu queria perguntar se você conhece essa primeira figura aqui. Quantos aqui conhecem? Levantem a mão. Legal. Eu pessoalmente gosto muito desse cara. Esse cara é um ótimo atleta, um homem, pai de família. LeBron James, se você não conhece, ele é um jogador de basquete famoso, americano, joga no Cleveland. Um rapaz, um moço muito conhecido, viu? Se você nos Estados Unidos, se tiver a oportunidade de ir para lá, se você falar, você conhece o LeBron James, provavelmente todo o pessoal vai falar que ele é um pouquinho conhecido lá, sabe? Um pouquinho só. E é um homem bacana. O segundo, pode colocar pra gente? Quem conhece esse rapaz aí? Todo mundo, levanta a mão? Melhor político. Ele só fez uma promessa que não foi muito boa, né? Porque ele disse que pior que tá não fica, e parece que a coisa não ficou pior, né? Me lembro, antes de falar um pouquinho, eu conheci, não pessoalmente, Tiririca, evidentemente, mas tive a oportunidade, quando eu era criança, de ouvir muito aquela música da Florentina. Todos aqui lembram da música da Florentina? Ficava na cabeça, Florentina, Florentina, Florentina de Jesus. Olha, uma coisa até bíblica, né? Florentina de Jesus, não sei se tu me ama ou se tu me seduz, alguma coisa assim, né? E eu cantava, eu ficava animado de cantar. Era uma música de massa, que é o pessoal da publicidade fala, né? Músicas de massas ficam na sua cabeça e não saem. E eu gostava de cantar, e eu gostava muito do Tiririca naquela época lúdica, onde ele era o palhaço, enfim. Mas uma outra personalidade, não sei se você conhece essa personalidade. Mais uma, gente, por favor. Olha, Latino. Quem conhece Latino aqui? Latino é um cantor pop, que tenta ser cantor, eu não sei muito bem se ele é cantor, se ele é funk, o que ele é, o que faz o funk. Enfim, mas é um cantor que também na minha época de infância eu gostava muito do Latino. Ele cantava uma música, o Baby me leva, me leva, me leva. E eu ficava animado. Sempre quando ele cantava essa música, era algo maravilhoso. E interessante que todos nós crescemos e eu pude perceber que as músicas não eram tão inocentes assim, né? Algumas músicas muito duvidosas. E o último personalidade, talvez você não conheça, esse é difícil. Esse é o jogador Neymar, né? Recentemente fez uma transferência do Barcelona, todo mundo sabe disso, né? Todo mundo comenta sobre isso. Ele está agora na França, jogando por um time na França e fazendo muitos gols, ganhando muito dinheiro. E é muito interessante. Muitas pessoas dizem que ele é o Brasil, ele é a cara do Brasil. Ele representa, esse moço representa o nosso Brasil. Enfim, não sei, mas eu só sei que se eu fosse amigo dele, eu estaria muito bem, né? Quem não quer ser amigo deles? Muito bem, é muito interessante ver essas personalidades. Obrigado, Gico, por ter colocado. Essas personalidades, elas, cada um atua em um campo diferente e faz algo diferente. Interessante é pensar como essas personalidades são conhecidas, né, no mundo. Hoje, com a globalização, com o negócio instantâneo, hoje a gente tem a facilidade de conhecer todo mundo. E interessante pensar que, uma vez eu pensando sobre isso, eu queria
muitos anos atrás, ser conhecido pelo Tiririca, ou pelo menos ter o privilégio de conhecê-lo, né, de apertar, falar com ele e tudo mais, aquela coisa de criança, coisa lúdica de criança. E ao mesmo tempo a gente vem pensando sobre essa questão de ser conhecido, ou de as pessoas serem conhecidas. É interessante que elas ganham uma notoriedade, algo fica muito vasto, o pessoal começa a conhecer, o pessoal começa a querer cumprimentar, tirar foto, né? Pegar autógrafo. Autógrafo hoje mais nem existe praticamente por causa da selfie, né? E algo que ganha um contorno assim, eu vou conhecer o Neymar, conversei com ele, né? Que ganha o seu dia. É interessante que as Escrituras também vão falar, exatamente nesse texto, do fato de nós, como crentes em Cristo Jesus, conhecemos Deus. O fato de nós, crentes em Cristo Jesus, podemos conhecer o Deus Todo-Poderoso. A questão é que muitos de nós não fazemos essas mesmas questões, né? Não levantamos essas mesmas perguntas. Né? Será que eu podia conhecer um dia Deus? Uau! Será que um dia eu podia falar com Deus, conversar com Deus? E tudo isso nós temos nas Escrituras. E eu queria que você colocasse seus olhos para a leitura das Escrituras. Eu vou estar lendo na NVI, para a gente poder entender o que Deus quer de nós nessa noite. Antes, versículo 8. Quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daquele que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecido, como é que estão voltando daqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Eu lhes suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu não me tornei como vocês. Desculpa, pois eu me tornei como vocês. Em nada vocês me ofenderam. Como sabem, foi por causa de uma doença que lhes preguei o Evangelho pela primeira vez. Embora a minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém, ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que aconteceu que a alegria de vocês, o que aconteceu que, tendo certeza de que fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Tornei-me inimigo de vocês por dizer a verdade? Verso 17 em diante. Os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. É bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente. Meus filhos, novamente, estou sofrendo dores de parto por causa de vocês, até que Cristo seja formado em vocês. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês. Vamos relembrar o que está acontecendo em Gálatas. A gente tem um problema aqui nessa igreja, ou melhor, nessas igrejas. Eles estão enfrentando uma doutrina que está entrando dentro dessas igrejas e está corroendo esses irmãos, dos quais eles estão sendo subjugados. Aqueles que são gentios estão sendo subjugados a algumas práticas religiosas, das quais não são necessárias para a salvação em Cristo. E nós já caminhamos e já falamos, é só para relembrar mesmo. Mas o interessante é pensar nessa noite, e o tema que eu quero desenvolver é o privilégio de ser conhecido por Deus. O privilégio de ser conhecido por Deus. A gente viu esses astros, como eu coloquei aqui na tela, e eles são meros astros que vão passar como a folha passa, e como o Tiago diz que a erva do campo um dia existe, depois é lançada ao fogo. Mas nosso Deus não irá passar. E por isso o texto que Paulo está dizendo a esses irmãos é um texto muito singular nessa parte, nessa perícope. Paulo está se preocupando com os Gálatas de uma maneira formidável, como um pai de família, como um pastor de igreja, como alguém que ama esses homens e mulheres da fé. Esses homens e mulheres da fé, alguns deles estão sendo enganados, alguns deles estão sendo persuadidos. E ele, como um pai amoroso, um pai que ama esses irmãos, está escrevendo a eles para que eles lembrem de como eles conheceram a Deus. E como foi a forma que eles foram conhecidos por Deus. E isso é muito interessante. Note seus olhos lá no verso 8.
Na última vez que estive pregando aqui, os irmãos lembram que no versículo 6 e 7, Paulo lembra esses irmãos de que Deus deu a eles um espírito, Deus deu a eles um coração do qual esse espírito está ali, e que agora eles não eram mais escravos, e sim filhos de Deus, como a própria Escritura fala no Novo Testamento, e você lembra de textos que falam sobre a filiação em Cristo Jesus, e fala do privilégio de se tornar herdeiros. Mas olha que interessante, e que Paulo está querendo lembrá-los, de como eles eram antes de conhecer Jesus. Veja só, versículo 8. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses. Eu me vejo aqui, me vejo neste texto e queria compartilhar com você. Eu amava esses caras aqui que estavam falando. Eu vivi uma vida absoluta, uma vida que não era a vida que Deus queria para mim. E talvez você possa fazer uma retrospectiva sobre a sua vida agora. Antes de conhecer o Senhor, seus maus hábitos, a sua má conduta, como você agia, como você pensava, como você jogava as coisas para debaixo do pano e não resolvia, como você era, como se você teve filhos antes de conhecer o Senhor, e como você agia com os seus filhos, como você agia com o seu pai, com a sua mãe, como você age ou agia, melhor dizendo, que eu estou falando do passado, como você agia com a sua esposa, com o seu marido, antes de conhecer o Senhor. Qual era o tipo de procedimento que você teve? E a tua vida não mudou num estalar de dedos porque você decidiu agir de uma forma agradável, boa. O que mudou foi que Jesus Cristo transformou o seu coração. Amém? Amém. Isso é algo maravilhoso, que eu e você provamos disso. É algo que muda e transforma o nosso ser e a nossa mente e faz a gente ver as relações humanas agora de uma outra perspectiva. E Paulo está lembrando esses irmãos: vocês não conheciam a Deus, vocês estavam longe de Deus, vocês estavam tão longe que era necessário vocês se achegarem com Ele. Ele diz assim: olha, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses. Lembra do episódio que também tive a oportunidade de pregar aqui em Atos capítulo 14, dos quais aqueles irmãos ou aquelas pessoas que estavam vendo Paulo e Barnabé pregando acreditavam que Paulo e Barnabé eram deuses vindo do céu, trazendo as mensagens a eles, curando aquele aleijado que até então foi curado. E veja que Paulo rasga as suas vestes em sinal de: não façam isso, eu sou homem como vocês. E Paulo está lembrando do passado desses irmãos e está mostrando a eles quem eles eram. Versículo 9 diz algo muito interessante a respeito disso, que neste processo aconteceu algo maravilhoso na vida deles. Veja, lembre-se que toda vez que você vê um mas, você tem que circular e pensar o que vai vir depois dele. Mas, agora, conhecendo a Deus, e aqui eu quero chamar a atenção que eu gostaria que você anotasse e riscasse. Ou melhor, sendo por Ele conhecido. Como é que estão voltando para aqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Meus irmãos, é algo maravilhoso o fato de nós sermos conhecidos pelo Senhor. Eu sim gostaria que fosse conhecido pelo Neymar, que você fosse amigo do Neymar, do LeBron, fosse amigo do Tiririca, até para contar umas piadas e ouvir as piadas que ele tem para contar. Do latino nem tanto, porque o latino não é o meu, ainda não sou muito, sou brasileiro, não sou, já que eu sou latino, né? Latino brasileiro, não sei ou não, tudo bem, foi piadinha, gente, desculpa. Mas a ideia aqui é o seguinte: querendo ou não, essas pessoas que às vezes a gente endeusa, que estão na mídia, essas pessoas têm o privilégio de ter riqueza, de ter luxo, e alguns devaneios que nós fazemos se eu conhecesse o nosso presidente da república, se eu conhecesse fulano de tal, se eu conhecesse fulano, enfim, eu e você pensamos e elucubrando essas questões, muitas vezes, de como seriam as nossas reações, de como seria o nosso contato, e muitas vezes esquecemos de que o grande Deus que cria o universo, que sustenta o universo pela força do seu poder, Ele simplesmente deixou para que pudéssemos conhecê-lo, mas também Ele nos conheceu. Fomos conhecidos por Ele. Consegue pensar nisso? Algumas implicações tem isso.
A primeira implicação, o fato de você ser conhecido pelo Senhor, é que Deus sempre te assistiu. Sempre esteve com você na tua trajetória, na tua vida. Nada lhe faltou até agora, porque Deus sempre esteve contigo. Sempre te conheceu. Usando um exemplo da Vanessa, por todas as situações complicadas que a Vanessa enfrentou na infância, na adolescência, na juventude, e enfrenta talvez no casamento, ela é conhecida por Deus. Deus sabe exatamente o nome dela, o CPF, a cor do cabelo. Deus sabe exatamente as provações que a Vanessa está enfrentando. Já enfrentou. A Vanessa poderia levantar-se diante de Deus e falar: Senhor, o Senhor não vê o que está acontecendo comigo? E Deus simplesmente diria: eu sei exatamente o que está acontecendo contigo, porque eu te conheço, Vanessa. Eu te chamei pelo seu próprio nome para vir até mim. Veja que a ideia que Paulo está querendo mostrar é algo de muita força. Porque o versículo 9, ele diz: conhecendo a Deus, como uma intenção de que os gálatas deveriam relembrar que eles, na verdade, estavam conhecendo a Deus. Só que Paulo parece, de uma forma significativa e intencional, dizer: ou melhor, sendo por ele conhecido. Os gálatas estavam sendo conhecidos, ou sendo conhecidas aquelas igrejas ali, pelo Senhor e pela obra que estava chegando ali. Então, o Evangelho estava ali na Galácia, o Evangelho estava na Ásia Menor, e ele precisava ser propagado ao mundo todo, e como foi até hoje, cruzou o Atlântico, e nós estamos aqui com essa porta aberta, com esse templo maravilhoso que muitos de nossos irmãos gastaram saúde, esforço para construir, porque Deus está aqui, Deus está conhecendo a todos nós e nos fez conhecer. O interessante é pensar que ele diz a esses irmãos naquela época, Paulo dizendo a eles, versículo 9: sendo por ele conhecidos, como é que vocês estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Um outro princípio, um segundo princípio que temos, de que o fato de sermos conhecidos pelo Senhor, é que isso causa, primeiro, uma alegria, de saber que o Todo-Poderoso me conhece, de que o Todo-Poderoso sabe de quem eu sou e o que eu estou passando, mas ao mesmo tempo o Todo-Poderoso sabe das minhas responsabilidades, e eu sei das minhas responsabilidades diante dele. Eu sei que eu e você temos algumas responsabilidades, e aqui Paulo está jogando na cara desses irmãos, é uma expressão popular que eu quero dizer, jogar na cara no sentido de mostrar para eles: olha, vocês precisam de um espelho para verem como estão reagindo ao Evangelho. Se vocês são conhecidos por Deus por causa disso, vocês não serão mais conhecidos por Deus, porque vocês não estão vivendo o verdadeiro Evangelho. E é uma pergunta retórica. Então, como é que vocês estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Uma vez que Cristo, eu quero uma linguagem simbólica, por favor, mas uma vez que Cristo apareceu para mim, revelou a sua graça, a sua bondade, o seu amor para comigo, como é que eu, Pedro, tenho a capacidade de voltar à vida sem Cristo? Voltar a viver de forma dissoluta, uma forma insensata, uma forma leviana, se esquecendo de quem Deus é, se esquecendo da graça e do amor dele, se esquecendo de que tudo que eu faço para compensar a bondade e a graça dele não leva absolutamente nada. E esses irmãos estavam errando nessas áreas. Esses irmãos estavam se esquecendo do que Deus tinha dito a eles, de quem eles eram. Estavam se esquecendo de que eles estavam se enredando por uma doutrina que não era correta. O versículo 9 continua com uma outra pergunta retórica, dizendo assim: querem ser escravizados por eles outra vez? Evidentemente que Paulo está mencionando um grupo de pessoas aqui, o sujeito oculto, aqui provavelmente um grupo de pessoas que querem escravizar esses irmãos que estão querendo viver a vida cristã. E esses irmãos estão sendo persuadidos
a viverem uma vida mais ou menos assim, regradinha, do jeito que o judaísmo pregava, e não conforme a liberdade de Cristo anunciava. O versículo 10 explica um pouquinho sobre isso. Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Paulo começa a ficar preocupado aqui no teor da carta, dizendo a esses irmãos que eles estavam olhando muito para a lei de Moisés e se esquecendo de Jesus. Olhando muito para práticas religiosas e se esquecendo de Jesus. Olhando muito para dias específicos que a lei estava estabelecendo e já tinha estabelecido na época e se esquecendo de Jesus. E meus irmãos, nós podemos fazer o mesmo. Nós podemos nos encantar com o coral da nossa igreja e se esquecer de Jesus. Nós podemos nos encantar com as reformas que temos que fazer na nossa igreja. Hoje ouvimos, você que é membro e não esteve presente, temos muitas coisas a fazer aqui nessa igreja. E podemos nos encantar com essas coisas se esquecendo de Jesus. Podemos nos encantar com a questão orçamentária que foi dita hoje e ficar super feliz, mas se esquecer de Jesus. Nós podemos achar que dias são mais importantes do que Deus, que deu a nossa capacidade para viver. Eu tenho que tocar em uma ferida nossa, da nossa igreja. Eu ainda não estava presente, mas sei que a nossa igreja sofreu, alguns anos atrás, de alguma forma, os irmãos que estavam presentes aqui, uma divisão para alguns irmãos entenderem coisas específicas da fé que não estavam de acordo. E de alguma maneira isso abalou todos os que estavam presentes na época. Porque, poxa, tem que ter isso, ter aquilo outro. Sabe quando todos os pingos têm que estar nos is para aquela pessoa servir a Deus? Isso é um problema, porque se esquece de que o que nos une é o Senhor Jesus. E graças a Deus, a Joana teve o privilégio de falar, graças a Deus, porque pessoas saíram desta igreja, mas essa igreja continuou de pé. Porque essa igreja não depende das pessoas, essa igreja depende do Senhor. Amém. E as portas dessa igreja nunca mais, eu espero, e pela promessa de Deus, elas não se fecharão, porque é o Senhor que é o que está interessado nessa causa. Eu posso vir desanimar Pedro Samuel e achar que não devo mais servir aqui na igreja. Você pode desanimar e dizer assim, não vale mais a pena servir aqui na igreja. Mas eu digo a você que Deus vai continuar sustentando essa igreja. E talvez, na época, os irmãos que estavam passando esse momento, talvez pensassem, como vamos viver, como vamos manter, como vamos fazer as coisas. Por que estou dizendo isso, meus irmãos? Porque o versículo 10, eu digo porque eu passei por isso na minha igreja local, onde estive lá em Minas Gerais. As pessoas começaram a brigar por dias, por questões milimétricas da fé. Se pode ter escola dominical às 9h15 ou às 9h30. Se tem que cantar com cantor cristão ou não. Se temos que ter bateria ou não temos. Se temos que tocar de terno e gravata, porque essa é a forma de adorar a Deus ou não. Se temos que vir com saia ou coisa desse tipo. E Paulo está mostrando a esses irmãos que essas coisas têm a sua importância, mas vocês estão, versículo 10, vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos, como forma de querer agradar a Deus mais do que tudo, se esquecendo de Jesus. Meus irmãos, uma pergunta que eu quero fazer para você: você agradece a Deus, você agrada a Deus pelo que Deus te faz, ou você se preocupa em agradar a Deus em todos os detalhes? Há muitas vezes dificuldades de agradar a Deus em todos os detalhes. Eu quero melhorar talvez a expressão aqui. Você já parou para pensar que muitas vezes eu e você queremos impor a nossa consciência cristã para algumas pessoas? Devo fazer tatuagem, devo fazer isso, devo fazer aquilo, veja bem a Bíblia, se você não fizer, você não é crente e tudo mais. Já viu?
uma reunião gostosa na sua casa, ela termina com uma briga e discórdia de um texto bíblico, onde deveria terminar como: meu irmão, eu não sei bem a respeito sobre essa questão da fé, posso estudar melhor sobre isso e vamos continuar comendo pão e provando da nossa comunhão gostosa, porque a comunhão que temos em conjunto é algo maravilhoso, do que discutirmos isso nesse momento. E não que esses assuntos e coisas, vamos dizer assim, periclitantes sejam tão difíceis de resolver, mas tem o seu tempo. E muitas vezes nós perdemos o amigo e não perdemos o texto bíblico. E eu quero desenvolver isso mais no versículo 17. Nós temos um privilégio de ser conhecido por Deus, de ser chamado filho dele, dele chamar Pedro Samuel dos Reis: eu te criei para o louvor da minha glória. Pedro Samuel dos Reis, eu sei quem você é, eu estive no seu passado, eu estou no seu presente, pode ficar tranquilo que eu estarei no seu futuro. Apenas continue me conhecendo, Pedro, continue caminhando comigo, Pedro, num relacionamento íntimo comigo. Me coloque como a pessoa mais importante da tua vida, Pedro. Me coloque como uma pessoa que deve ser o centro do seu coração, Pedro. Não é a sua artimanha, não é a sua capacidade intelectual que é mais importante, Pedro. Não é a sua capacidade de argumentação com as pessoas, Pedro, que é mais importante, mas sou eu que sou mais importante. Pedro, não é o fato de você ser líder na sua casa que é o mais importante, é o fato do quanto você me ama. Porque se você me amar, Pedro, a sua liderança será mais leve. Não é o fato da tua esposa ter problemas com você, é o fato de você me amar, porque você vai conseguir lidar com as discussões e problemas que você tem com ela, Pedro. Não é o fato, Pedro, de que se um dia você pensa em ter filhos ou não, o fato é de que você constantemente, Pedro, deve me amar, e eu devo ser a essência do teu coração. Esses irmãos estavam sendo levados a uma doutrina de que, você deve fazer isso, porque senão Deus não vai ser agradado. Deve fazer aquilo, porque senão Deus não vai ser agradado. É uma terceirização de alguém para ser uma cota que esses irmãos estavam recebendo para serem cumpridas, para agradar a Deus, através das leis rituais. O versículo 12, meus irmãos, que versículo? Note lá. Paulo dificilmente usa essa palavra. Por isso que é um versículo que a gente tem que tentar entender, extrair do texto o que está acontecendo na mente de Paulo. Ele não está presente a essa igreja. Ele está escrevendo de um lugar longe. E ele usa essa palavra aqui: eu lhes suplico. Já fez isso para o seu filho? Filho, por favor, para de falar, pelo amor de Deus, o papai quer dormir. É uma súplica intensa que Paulo está falando aqui. Eu suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Por que ele suplica isso? Porque Paulo se tornou comum a eles, se tornou dado a eles, se tornou um homem simples a eles, um homem que buscava agradar a Deus. E o versículo 13 mostra um pouco do que Paulo recebeu de ações para com eles. Por isso Paulo suplica. Por isso Paulo, ele já tinha batido aqui, vamos dizer assim, no capítulo 1 aos Gálatas, dizendo para eles: vocês têm que fazer isso, têm que fazer aquilo. Agora Paulo, com uma oração, suplica a esses irmãos, dizendo, no versículo 13: como vocês sabem, foi por minha causa, ou por causa da minha doença, que lhes preguei o Evangelho pela primeira vez. Embora a minha doença tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam como se fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Essa expressão anjo ele usou no capítulo 1, dizendo que se viesse um outro anjo que pregasse um outro evangelho, deveria ser considerado anátema. Agora ele diz: vocês me trataram como um anjo, como alguém que chegou num momento difícil
E Paulo tinha sido espancado aqui em uma dessas cidades. Ele tinha pregado o Evangelho. E esses irmãos, de alguma forma, cuidaram de Paulo. Amaram Paulo. Desenvolveram amor, afeição. É como se recebêssemos um parente na nossa casa e esse parente ficasse alguns meses sendo tratado, cuidado. E esse parente fosse embora e escrevesse para nós assim: Pedro, lembra que eu te disse, continue cuidando da sua esposa, eu suplico que você continue cuidando dela. É o que Paulo está escrevendo a esses irmãos. Meus irmãos, eu suplico que vocês se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês, e nada vocês me ofenderam. O interessante é pensar no versículo 15, que ele começa a fazer algumas outras perguntas. O que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dar-los a mim. Paulo, ao lembrar do que ele tinha provado da alegria da conversão daqueles irmãos, do fato daqueles irmãos estarem contribuindo pessoalmente na vida de Paulo, Paulo escreve isso agora como um despertar e como uma pergunta que esses irmãos deveriam responder: o que aconteceu com a alegria? E provavelmente Paulo estava falando aqui com a alegria de servir a Deus, e a alegria da salvação, a alegria de ser crente em Cristo, porque esses irmãos estavam enfrentando batalhas e lutas. Esses irmãos estavam sendo, como disse a vocês, empurrados a servir um evangelho que não era o evangelho de Jesus. O versículo mostra para a gente que Paulo parece que recebe algumas informações que não estão no texto, de um desânimo desse pessoal da igreja, de um abatimento, porque servir a Cristo tem que cumprir os mandamentos, tem que fazer as leis ritualísticas, tem que fazer alguma circuncisão. E esses irmãos começaram a ficar cansados com os pesos que estavam sendo colocados sobre ele. É como chega um irmão novo na igreja, ele se converte, e a gente começa a dizer para ele assim: ó, tem que vir assim, tem que vir de eterno, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. E esse irmão começa a ver o evangelho não mais como uma alegria, mas como um peso, como uma carga difícil a ser seguida. E esse não é o evangelho de Jesus. Lembre-se, esses irmãos estavam sendo lembrados de que eles eram conhecidos por Deus. E que, se eram conhecidos por Deus, meu Deus, se Deus me conhece, por que eu devo viver sem alegria em meu coração? Eu não sei se você tem vivido uma vida sem alegria. Você tem vivido uma vida sem alegria? Uma vontade de não acordar, uma vontade de não sair de casa, uma vontade de ficar quieto no seu canto e não ser perturbado por ninguém, porque você não quer ter relacionamento com ninguém, você quer ficar no teu canto. Você não faz diferença se você ri de uma piada, se você não ri. Você tem vivido assim, meu irmão? Sem alegria na vida? Sem alegria nos dias que você tem? Conta uma novidade para você e você já não mais vê como uma novidade. Ah, que legal. Ah, que joia. Devo dizer aos irmãos que a alegria, nós vamos ver isso mais à frente, é um fruto do Espírito, meu irmão. E que, se você não está manifestando alegria, não estou dizendo que você deve viver seus dias como se fosse as datas do teu aniversário, mas como temos ouvido nesse púlpito, e você conhece das Escrituras, a alegria não depende da sua circunstância, não depende do seu homem interior, depende de entender o que Deus fez por você e se sentir alegre por isso. Por isso eu não sei qual é a sua situação. Você tem dinheiro, se tua esposa te ama, se teu marido te ama, se teu filho te obedece, se tua filha te obedece, eu não sei. Mas isso não deve ser o motivo da tua alegria. O motivo da tua alegria é o fato de você ter conhecido a Deus e ser por Ele conhecido. Amém? Amém. Esses irmãos, versículo 16, estamos caminhando lá. Uma outra pergunta que Paulo faz, além de perguntar a alegria deles, versículo 15, o versículo ainda continua: tenho certeza que
Se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dar-nos a mim. Aqui alguns entendem como o problema de fato que Paulo tinha nos olhos, e alguns acreditam até que o espinho da carne era a visão de Paulo, por conta de textos como esse. Eu, pessoalmente, acho que Paulo está usando uma figura de linguagem, uma hipérbole, que é uma expressão muito forte, né? Aquilo, quando você quer expressar de uma forma como bem, vamos dizer assim, que dê uma importância maior que você está falando, ele usou essa expressão. Tenho certeza que se fosse possível, vocês teriam arrancados os próprios olhos. Olha o amor dessa igreja para com Paulo. Paulo chega a usar esse tipo de linguagem. E Paulo está mostrando para eles, porque, olha, vocês me amavam tanto, vocês me receberam tanto, vocês se alegravam tanto, e eu fui embora, a coisa parece que degringolou com vocês, vocês não estão mais felizes, vocês não estão mais contentes com Deus. Versículo 17. Os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los, a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. Paulo está chamando a atenção dos menininhos e das menininhas, dos inimigos que estavam na igreja, infelizmente. Paulo está mostrando, essas pessoas, elas não amam vocês, elas querem controlar vocês. Elas querem que os esforços de vocês sejam, ou o esforço delas é para agradar vocês. E nesse sentido, Paulo está mostrando para eles que eles deveriam não agradar essas pessoas, mas deveriam agradar ao Senhor. E o versículo 18 é bom sempre ser zeloso pelo bem. E não apenas quando estou presente. Interessante que no versículo 19 ele diz: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por causa de vocês, por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Enquanto Cristo não estava sendo formado na vida daqueles irmãos, Paulo estava sofrendo por ver aqueles irmãos errando num conhecimento das Escrituras. E o texto diz para a gente no versículo 18: é bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas enquanto estou presente. Paulo estava mostrando a eles que não é a presença de Paulo na vida, na igreja, que fazia com que eles obedecessem a Paulo, que Paulo estava escrevendo, provavelmente em uma das prisões, mostrando para eles que eles deveriam ser obedientes à fé. Era pelo próprio Deus. Eu pergunto a você, para corrigir um padrão da tua vida, você precisa de uma visita pastoral? Você não poderia corrigir o padrão olhando para as Escrituras e falando assim: cara, eu preciso ser um marido melhor. Eu preciso ser um marido que ama a minha esposa, que se sacrifique pela minha esposa, porque é assim como Cristo se sacrificou pela igreja. E eu preciso ser um cara melhor. A Bíblia está me dizendo isso hoje de manhã, e eu tenho que manifestar isso de alguma maneira. Não sei como eu posso manifestar isso para minha esposa, mas tenho que conhecer a minha esposa, tenho que saber qual é a necessidade dela. Não porque eu quero ser eu quero agradá-la, simplesmente, mas porque eu quero agradar o Senhor. Ou eu preciso ter os meus problemas acontecendo, eu bater na porta do pastor e dizer: pastor, me ajuda aí, minha esposa está me expulsando de casa. Não que isso não deva ser tarefa do pastor, mas a questão é que nós devemos obedecer a Deus simplesmente em testemunhas, ou devemos obedecer a Deus, meus irmãos, por quem Deus é. Veja que esses irmãos estão sofrendo com isso. O versículo 16, eu esqueci de ler: tornei-me inimigo de vocês por lhes dizer a verdade. Meus irmãos, quando a Vanessa fala algumas verdades para mim, eu não sei quanto ao Silvio, os irmãos casados aqui, o Tadeu, mas dá uma vontade de falar assim: mulher, não fala isso, porque vai pegar bem no meu calcanhar, mulher. Pô, mulher, fala isso. Mas eu não posso ver a Vanessa jamais como uma inimiga. E os maridos não deveriam ver as suas esposas,
os rapazes que namoram não deveriam ver as suas namoradas como inimigas, mas como bênçãos em suas vidas, porque estão dizendo a verdade. É muito engraçado, porque a Vanessa fala alguma coisa e eu vou lá e converso com o Celso, e aí e tal, pá. E o Celso chega em mim e fala assim, Pedro, mas você tem que fazer assim, cara. Ah, é verdade. Aí eu chego na Vanessa toda empolgada, pô, Vanessa, percebo o Celso lá, tinha uma conversa muito da hora, a gente conversou, foi pescar e tudo mais, né? E ele falou, tem que fazer isso. E a esposa fala pra você, o que, Silvio? Já falei pra você? Já falei pra você? Já falei a verdade pra você? Falei quantas palavras, você não me ouviu. Ou seja, Paulo está falando a verdade para esses irmãos. E Paulo está fazendo essa pergunta retórica para que esses irmãos pudessem pensar, eu não sou inimigo de vocês por falar a verdade. E aqui é um princípio muito interessante, que a gente tem que aprender a falar a verdade sempre, meus irmãos, em amor. Porque eu posso falar a verdade chutando balde, né? Eu posso chegar e esculhambar minha esposa, os meus relacionamentos, os meus funcionários, as pessoas que eu lido todo dia. Posso esculhambar falando a verdade, falando o que é correto, mas de uma forma temperamental, uma forma agressiva, com palavras duras. Isso é pecado, meus irmãos. Porque a Bíblia nos ensina que devemos falar a verdade em amor. E por isso, Paulo está dizendo, eu tornei inimigo de vocês por dizer a verdade. Veja que o privilégio de ser conhecido por Deus é que eu e você podemos falar nos olhos de uns dos outros e dizer, Álvaro, tem coisas no seu coração que precisam ser mudadas. E o Álvaro olhar para mim, Pedro, é verdade. Em algum momento da vida, o Álvaro vai olhar dentro dos meus olhos e dizer, Pedro, algumas coisas na sua vida precisam ser mudadas. E eu não vou arrumar as minhas desculpas para dizer para ele, mas você está enganado, que é isso, imagina, estou resolvendo aí. Eu digo, é verdade, Álvaro. Será que a gente tem essa maturidade hoje, meus irmãos? A gente sentar no final do culto, abrir os nossos problemas e as nossas vidas para o irmão, e ele começar a dizer, cara, mas vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso. E aí o irmão, que nós compartilhamos a vida, abre um texto e fala assim, você tem que fazer isso, cara. Olha o que a Bíblia diz. Aí a gente sai meio assim, com esse irmão, rapaz, não vou mais compartilhar minha vida com ele não, rapaz. Imagina, olha aí, deu sermão lá no final do culto. Por isso, meus irmãos, a gente tem que aprender a ser maduro em Cristo Jesus. Quando ouvirmos uma crítica, uma correção das pessoas que nos amam, falando a verdade em amor, isso é muito importante, falando a verdade em amor. Porque às vezes a gente não consegue ouvir a verdade, porque a forma como a verdade foi dita foi de uma forma impetuosa, né? Roberta chega, vamos imaginar, Roberta chegando do supermercado, né? E Claudião lá sentado, imaginando Claudião assistindo um jogo de futebol, e Roberta com expectativas enormes, imaginando que o Cláudio ia auxiliá-la no guardar das compras, e Cláudio lá, imaginando, né, pensando na vida, no jogo, ou coisa desse tipo, e de repente, Roberta, Cláudio, que negócio que é esse, meu querido? Onde ela poderia dizer, meu amor, você é uma bênção na minha vida, mas eu preciso da sua ajuda. E eu preciso que você desligue um pouquinho a TV e me ajude. Porque você é um marido fantástico. Você é o líder do nosso lar. Né? O Cláudio até se sente, um Superman, né? Para poder ajudá-la. Mas é engraçado que as coisas da vida são assim. Às vezes a gente não tem paciência de olhar nos olhos e dizer as pequenas palavras. Você esteve errado, meu amor. Meu filho, você esteve errado. Pais, tomem cuidado para que você não bajulem seus filhos. Não esqueçam de falar as verdades para eles. Tome cuidado, pais. Todos os dias que você puder, não repreenda, mas diga as verdades. Meu filho, eu te amo. Meu filho, pense no que eu estou te falando. Meu filho, olha o que Jesus tem falado com você. Preste atenção. Olhe nos olhos dele. Fale com ele. Fale aquilo que ele precisa ouvir e aquilo que ele não precisa ouvir. Um tom baixo, uma voz calma, num olhar de amor, porque eu sei que você está fazendo a sua parte, meu irmão, e você quer que Cristo Jesus seja formado na vida deles. Versículo 20, estamos terminando aqui. Eu gostaria de estar com vocês agora,
e mudar o meu tom de voz. Olha como Paulo está aflito na prisão, tentando... Aqui, alguns acreditam que ele estava na prisão, mas provavelmente essa foi a primeira carta, então ele estava em viagem. Pois estou perplexo quanto a vocês. O que fica hoje para nós, irmãos, é o fato de que Deus nos conheceu. E se Deus nos conheceu, a gente precisa fazer correções positivas na nossa vida, correções que nos ajudam a viver a vida cristã de uma forma bela, singela e de uma forma que agrade ao Senhor. A gente precisa, em primeiro lugar, lembrar todo momento que tudo que está acontecendo ao nosso redor, Deus sabe e Deus conhece. O positivo e o negativo. Foi muito bonito ouvir hoje o que o Toninho disse. Quando falávamos sobre ele, as qualidades que ele tem como pastor, e ele disse, essas qualidades são Deus. E você deve fazer isso na sua vida. Reconhecer Deus em tudo. Reconhecer pelo fato de que você foi conhecido por Ele. O fato de que Ele veio até você, te chamou pelo nome. Você é uma nova pessoa. Então, por isso, todas as suas qualidades devem estar nos pés de Jesus. Mas isso te traz uma responsabilidade imensa. De que você não deve viver a vida do passado. Você não deve viver a vida do antigo eu. Você deve fazer morrer o seu eu todos os dias, porque essa é a mensagem de Jesus. Vinde a mim, que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas ele também diz, vinde a mim, segue-me, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Ele também disse isso. Então, meu irmão, o fato de você ser amado e conhecido por Deus te dá privilégios, mas te dá responsabilidades, das quais você tem que não começar a ignorá-las. Tem todo sentido o fato como você trata os seus irmãos. Tem todo sentido o fato como a tua alegria está durante o dia. Em todo sentido, isso tem a ver com a tua vida cristã, sim. O fato como você trabalha, o fato como você ora, o fato como você se relaciona com os irmãos em Cristo. A sua frequência aqui neste tempo, não pela ordem da igreja, mas isso tem a ver com o fato de você entender que você é conhecido por Deus, que você deve estar no domingo, na comunidade local, servindo a esse Deus que você é conhecido por Ele, devolvendo, entregando a Ele tudo que Ele precisa, tudo que Ele merece, de louvor da tua boca, dos teus lábios, das tuas ações, reconhecendo que Ele é o Deus da tua vida, reconhecendo que nos maus momentos que você enfrenta, e nos bons momentos que você enfrenta, Ele está contigo. Então você vai para casa pensando o que nessa noite? Você vai para casa pensando, eu sou conhecido por Deus. Eu queria que você repetisse isso. Eu sou conhecido por Deus. E se você é conhecido por Deus, meu irmão, o que acontecer vai porta para fora. É porque ou é privilégio, ou é porque é uma responsabilidade. Começa a ver a vida por essa ótica. Ou é um privilégio de Deus, ou é uma responsabilidade. Ah, Pedro, mas aconteceram problemas na minha vida. Então Deus vai te ajudar a lidar com esses problemas. É um privilégio que você tem de exercitar a paciência, de mansidão, exercitar domínio próprio para que a tua vida seja parecida com Jesus. O versículo 20, ou melhor, 19, eu quero ler e vou orar. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Enquanto Cristo não for formado em nós, meus irmãos, e esse é o objetivo da nossa vida, que Cristo seja formado em nós, que amanhã você acorde para trabalhar lembrando disso, que Cristo deve ser formado e que você é conhecido por Deus. Vamos orar, baixe a sua cabeça, vamos orar. Deus Pai, nós te damos graça, porque é um privilégio ser amado pelo Senhor. É um privilégio ser conhecido pelo Senhor. Muitas vezes a gente quer conhecer tantas pessoas famosas, tantas pessoas que estão na mídia, a gente tem esse anseio humano de querer ter relações com essas pessoas, de conhecer, mas esquecemos de o quanto o Senhor nos conhece, e o quanto o Senhor nos ama, o quanto o Senhor se inclinou para conosco. Obrigado, Senhor, obrigado, porque um dia o Senhor veio ao nosso encontro e
fez com que a gente pudesse conhecê-lo e ser pelo Senhor conhecido. Obrigado, Deus. Obrigado porque não foi nos nossos méritos, não foi a nossa beleza, não foi a nossa posição social aqui, não foi a nossa condição que lhe deu algum motivo para o Senhor tomar um primeiro passo em mim na nossa direção. O Senhor simplesmente decidiu fazer isso por amor a nós. Senhor, nos ajude a nos deliciarmos com este amor que aquece o nosso coração, que alegra os nossos corações, mesmo nos momentos tristes, difíceis que passamos aqui, ó Pai. E que nos momentos alegres das quais as circunstâncias estão a favor, que possamos ser mais alegres ainda e mostrar que temos o Senhor como refúgio da nossa vida. Ajude-nos que essa seja também uma forma de testemunho, Senhor, para os nossos amigos, os nossos parentes que ainda não creem no Senhor, que eles vejam em nós o brilho do Senhor, Pai, a alegria do Senhor, que eles possam ficar perplexos em ver que nós estamos enfrentando situações complexas, mas que o Senhor está dando alegria ao nosso coração, e que isso gere neles, Senhor, um desejo de conhecer ao Senhor, e que a nossa proclamação seja verdadeira, seja de fato uma proclamação, não de vitória simplesmente, mas uma proclamação de vida e transformação do que o Senhor tem feito por nós. Que o Senhor possa construir o teu caráter em nossas vidas, ó Pai. Que Jesus possa ser construído na vida de cada um dos meus irmãos aqui, Pai, até que o Senhor venha. Que cada um seja mais parecido com Jesus essa semana. Que as responsabilidades dos lares, conjugais, de filho com o pai, trabalhador com o funcionário, as relações com uma igreja, pastor, os membros, nos ajude a melhorar em todas essas áreas, Senhor. Nos ajude a melhorar nessas questões. Que isso revele o quanto nós conhecemos o Senhor, Pai. É isso que eu lhe peço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe. Eu vou aqui na frente. E peço